nada, rapaz. Tô dizendo a você que pra mim o Gu é melhor do que o Dedé, rapaz. Pra mim o Gu é melhor do que o Dedé. E outra coisa, eu vou dizer aqui. Pra mim, no Brasil, não tem zagueiro melhor. Eu me nego a participar desse programa. Não, o senhor tem que vir pra cá, venha pra cá. Você falando besteira. Venha pra cá. Você tá falando besteira, me nega a participar. Venha pra cá, meu filho. Seu canto tá aqui, ó, pra você dialogar. Aqui é a mesa de debate, Márcio Wander, Dedé é jogador. Dedé é melhor. Você é um chumbeta, rapaz. Você é um chumbeta, você. Diga aqui na sua cara, você é um chumbeta. Ei, por quê? O Dedé, pra mim, um dos O melhores. Dedé que eu conheço é dos Trapalhões. É o... Mas... Dedé que eu conheço é dos Trapalhões, meu filho. Pronto, diga. Tem o Dedé da Raposa. Tem o Dedé da Raposa. Não. E é um excelente zagueiro, pra mim, um dos melhores do Brasil. Aliás, do mundo. Bota a foto do Dedé dos Trapalhões aí, pra gente tirar uma onda. Esse é o Dedé que eu conheço. Dedé Santana. O resto. O Dedé... O resto. Não, o Dedé é um excelente Aí, zagueiro. pronto. Traga a foto do novo reforço do Galo. Aí. Tá de vermelho e branco já. Rapaz, não mexe com o teu CRB. Tá de vermelho e branco para com ele. isso, para... Oxi, vocês estão de resenha, rapaz? O Lino chega aqui cheio de peito porque é aniversário dele, pensando que ia ter vida fácil aqui. Ó. Vem pra cá, Lino, chegue. Olha, tomei conhecimento, daqui a pouquinho, poderemos ter um convidado que eu estou ávido aqui há muito tempo. Na língua portuguesa, o que é que significa ávido aí, gente? Lino, por favor, língua portuguesa, pra gente deixar claro pro nosso telespectador. Tomei conhecimento que se vier essa presença, eu estarei um tempo esperando, ansioso. É? Que desejo. Pronto, então ávido é exatamente isso, tá vendo, Márcio? Quem é, hein, Canhão? Não posso revelar. Não, revela. Não posso agora. Baixinho pra mim, vai. Fala aí. Não posso revelar. Fala baixinho. Aqui, no pé da orelha, vai. Ele vem. Lascou. Cadê o Lino? Já saiu do plano, foi? Eita, Lino perdido danado. Olha, o CRB tem novo contratado. Vamos colocar aí a arte aí do Galo. Vamos ver, rapidinho aqui. Guilherme, Igor e Matheus são os novos reforços do Galo para a temporada 2019. Vamos nessa aqui para Guilherme, lateral esquerdo, né? Tá com a camisa do Figueira aqui, viu? É o Figueira, a camisa dele, né? É a camisa do Figueira aqui no fundo. Inclusive, eu acho muito bacana quando se tem essa arte preparada aí para os jogadores que são anunciados pelos clubes. Mas os caras devem, isso aí vai como crítica construtiva, diminuir um pouco a tonalidade do vermelho, porque pegaram a foto do William Barba semana passada. Repara o que é que fizeram com o rapaz aí. Deixaram o cara coloral. Aí é exagerado, né? Aí dá foi pra erro. ver alguma... Não, bota em tela cheia pra depois dizer que sou eu que tô fazendo enxame. Aí foi erro. Olha aí. Tá vendo, Lino? Não sai não, Lino. Não corra não. Nós estamos fazendo uma crítica construtiva pra ficar bonito, pra uma coisa organizada pra todo mundo. Inclusive, eu tomei conhecimento também, que agora no Campeonato Alagoano, que já começa já a partir do dia 20, né? O Campeonato Alagoano, né? Os clubes, eles vão buscar uma ideia de igualdade com a participação do CRB e do CSA, porque tá bom, né? O duelo CSA e CRB em contratações tá bem bacana. Apesar dos times ainda são times em montagem, não dá para você prever muita coisa, mas são times que deixam já uma margem de destaque em relação a outros. Eu tomei conhecimento que o Asa ontem foi jogar em Aracaju contra o Confiança. Eu gostaria de ver o provável time do Asa, já para começar a fazer minha avaliação na base da corneta. Porque deve ser um time, meu Deus do céu. Se eu for pegar os times do interior, Jaciobá, pegar os times do interior e fazer um comparativo com os times pelo nome da capital, CSA e CRB, você vai ter uma noção, telespectador, do abismo que é a contratação de um CSA, de um CRB para outros. É alguma novidade? Presidente da Federação, Felipe Feijó, já posso anunciar. Que bom esse encontro aqui. Um grande abraço, presidente da Federação. Vamos colocar aqui o microfone dele, né? Nosso Felipe Feijó, para conversar com a gente sobre as ações da FAF. Campeonato Alagoano começando, é muito importante essa presença.
Inclusive, quero agradecer a minha produção. Alexandre Lino, vem para cá, viu, também, viu? Participar da entrevista com o Felipe Feijó com a gente, né? O nosso produtor aniversariante, Alexandre Lino. Alan Jones agora, né, de volta à Federação Alagoana de Futebol. Importante também na Ascom, né? Isso é muito importante também, esse fortalecimento. O que é importante também para o Campeonato Alagoano? Uma base forte dos clubes do interior. E é claro que a Federação Alagoana de Futebol, pensando nessa situação, tem feito um trabalho para deixar com que os clubes, fazer com que os clubes do interior passem a acompanhar pelo menos de perto o CSA e CRB, para não ficar aquela distância, aquele abismo. Para não ficar aquele buraco. Viu, Lino? Vem para cá, Lino. Fazer uma entrevista com o Felipe. Para cá, por gentileza. Vem para cá. Fazer uma entrevista também com o Felipe. Bater um papo aqui, a gente. Vamos falar sobre o Campeonato Alagoano, que está prestes a começar. Você ainda vai falar com o Dedé? Não, falo mais não. O Dedé é bom jogador, é craque. Bota aqui o Felipe no meio da sabatina. Bota o Felipe. Vem pra cá, Felipe, bater um papo com a gente. Melhor que o Gum. Como é que tá, Felipe? Beleza? Presidente da Federação, Felipe Feijó, né? Obrigado pela presença, viu, velho? Obrigado. Lino, vem pra cá. Desculpa pelo atraso, né? Nada, você tá na casa aqui. Vem pra cá pro meio. Vamos bater um papo com a gente. Eu me neguei a participar do programa, porque o cara vem dizer que o Gum, que tá vindo pro CRB ou pro CSA, é melhor que o Dedé. Aí não dá pra... Não, é melhor não. É melhor não. Eu não vou me meter nessa briga de Rapaz, já fica em cima do Mura. Fica em cima do Mura. Tá vendo, Márcio? Gostei. Felipe, tudo bem? Tranquilo. Como é que tá a preparação pro Campeonato Alagoano? Primeiramente, os clubes do interior já começou a apresentar laudo para os estádios, para não ficar aquela palhaçada toda vez que só sobra para a federação. Como é que tá esse negócio? Essa é a missão de sempre, né? Acho que Câmara 2 é sua. a gente está indo essa semana visitar os estádios. Na verdade, a gente está naquela batalha de conseguir trazer alguma melhoria para os estádios, que você sabe que não é fácil, né? Acredito que esse ano a gente consegue pelo menos padronizar o tamanho dos gramados. Isso é bom. Naquele padrão 105 por 68, que o cara vai jogar no campo, não tem aquele negócio, esse campo é mais apertado, esse é maior. Sim. Esse ano acho que a gente já consegue trazer isso. Eu até conversava com o presidente do CEL e cobrei um pouquinho dele, porque eu acho que a gente chega esse ano com o maior problema de estádio, eu acho que hoje é o CEL. Sim. A gente diminuiu o número de equipes, a gente só tem 6 estádios, se não me engano, o Rei Pelé, com a condição que todo mundo já conhece, sim. Atende às expectativas, Arapiraca, que todo mundo já conhece, atende às expectativas, Coruripe, todo mundo já conhece, atende às expectativas. Aí depois a gente tem Capela, que a gente teve um estádio que foi reformado recentemente. Estruturalmente eu acho que é um estádio bacana, precisa só melhorar a condição do piso. E em conversa com o presidente Santana, do Dimensão, ele me falou que tem um mês que o campo está parado, então estão trabalhando nessa melhoria. E essa semana a gente vai lá dar uma olhada como é que está. E aí depois vem o olho d'água, né? Sim. Que eu considero que a gente tem os maiores problemas, seja quanto ao piso, seja quanto à questão estrutural também, que tem o vestiário que é deficiente, tem as cabines de imprensa que não tem o banheiro, e ele me falou que está sendo construído esse banheiro. Então, devagarinho a gente vai tentando avançar, são 4 anos para ter algum avanço. É verdade. O Jaciobá não vai mandar os jogos em casa. Acredito que não. O Jorginho me falou que tende a mandar os jogos todos lá em Olho d'Água, junto com o CEL. Porque acho que o estádio dele tem muita coisa para fazer, além dos laudos e tudo eles mais. Começaram a subir um muro. Subir um muro, mas tipo, além do muro ele tem um refletor, que hoje é o maior custo, né? E é uma coisa que conseguiu ser posta para acabar com jogos de 3 horas e acabou dando certo. E acho que quanto a isso não tem mais volta, né? Não tem como ter jogo de 3 horas já tá. Engraçado que essas coisas, outra hora. Engraçado que essas coisas só pipocam na federação, porque assim, o Jaciobá eu entendo que está com os problemas dele, vai mandar o jogo lá em Olho d'Água. Aí eu já fico pensando aqui quem vai confeccionar a tabela. O Luciano Sampaio, né? O Luciano já fez, né? Aí vai ser. Então no dia que o CEL jogar, não pode. Jaciobá, entendeu como é que é o negócio? É complicado. O Luciano, por sinal, até se antecipou nisso. Eu perguntei a ele essa semana, quando chegou mais perto da notícia que o CEL ia jogar em Olho d'Água, eu falei, Luciano, essa tabela não tem o CEL jogando junto com o Olho d'Água no mesmo dia, com o Jaciobá no mesmo dia. Com certeza, né, Felipe? Aí o Luciano disse, não, já tinha previsto isso e aí já colocou o Jaciobá jogando fora. Fica parecido aqui em Maceió também, fica parecido. Né? Claro. Guardadas as devidas proporções, mas muito bem frisado pelo Lino, né? Quando joga CSA e CRB tem que também ter essa mesma habilidade. O que eu quero dizer é o seguinte, que o Felipe já deixou claro em outras entrevistas, sabe, Lino? Que ele tem uma pretensão de enxugar o Campeonato Alagoano, que é uma ideia que eu acho válida. Eu defendo também. Eu também. Defendo. Por mim, o Campeonato... Não, todos nós somos... Márcio, você também... A gente tem discordância na forma. Na forma, exatamente. Mas que tem que defender, tem que diminuir, tem. Esse caminho que ele quer ir, que é o caminho da nossa rivalidade aqui, porque eu digo o seguinte, o Campeonato Alagoano deveria ser disputado em Paripueira, deveria ser disputado em Massagueira, aqui pertinho, para o cara não ter que viajar para Delmiro e tal. Mas isso aí é uma resenha que a gente faz. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que o Campeonato Alagoano, se chegar ao ponto de ter 5 times na primeira divisão, mas esses 5 bem estruturados, cada um com seu estádio, com refletor, boas contratações, eu não vejo como nada demais, porque eu entendo que é a realidade do nosso futebol. É melhor do que você fazer um campeonato com 10 times
Chega no final da competição, é jogador sem roupa para atuar, é time comendo macarrão com salsicha, entendeu? No final. Felipe, fica difícil de vender um campeonato como esse. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente partiu do mesmo princípio, né? Vamos fazer com 10, com 8, se for preciso vamos fazer com 6, mas vamos fazer bem feito do que estar empurrando um campeonato, porque no final das contas o futebol, além de ter a sua função social como tem, Sim. acho que isso é bastante válido, as equipes do interior conseguem fazer isso muito bem, com toda a dificuldade que existe lá, mas em contrapartida é um negócio, né? Com certeza. E tem que ser tratado como negócio, não dá pra gente tratar como um negócio falido, vamos fazer de qualquer maneira porque faz assim. Com certeza, com certeza. Que não é isso, e a gente busca melhorar, eu acho que essa questão de ficar com 8, acho que é nesse sentido, vamos fazer com 8, mas vamos tentar fazer um pouco melhor, e em contrapartida também você vem na tendência de ter os campeonatos estaduais cada vez menores, né? E parece que todo ano tem alguma coisa. Teve o ano da Copa do Mundo, falo na minha gestão, né? Teve ano de Copa do Mundo, ano que vem é ano de Copa América, você tem a Copa do Nordeste, que é uma competição que cresce a cada ano e ela passa a dividir o tempo do estadual ali do Nordeste, né? Porque de maneira geral, todos os estaduais têm 18 datas. Sim. Todos, no Brasil inteiro. E começam no mesmo dia. Começam dia 20 de janeiro Tem que acabar. E terminam dia 20 de abril. 21 de abril, se não me engano, que é um domingo. Isso. Todos são assim. Aí no Nordeste a gente tem a Copa do Nordeste, que ocupa um número de datas. E aí a gente passa a ter 12 datas, em vez de 18, que é o que todo mundo tem. É pouco? Eu acho que a discussão foi levantada lá na CBF, a gente vai começar a discutir isso, porque o Nordeste precisa de mais algumas datas. Sim, porque a gente tem aqui, por exemplo, 8 clubes. E aí, se a gente for fazer um campeonato com 8 clubes jogando entre si e de volta, 2 semifinais, 2 finais, a gente vai para 18 datas, a gente tem 12. Com certeza. Como é que ocupa 18 com 12, né? Não dá para fazer essa matemática fechar, não. Então, a gente preferiu fazer um campeonato mais curto, todo mundo, semifinal e final, mas não vai correr o risco de joga terça, quinta, sábado, o campeonato termina, não termina, quando é que acaba. Então é melhor fazer dentro da nossa realidade que tem hoje. Mais enxuto. Mais enxuto. Mas já é a briga de todo mundo, porque eu acho que o Nordeste aí conseguindo mais 2, 3, 4 datas, chegando com 15 datas e convivendo com a Copa do Nordeste, que é uma realidade, é uma competição que tem dinheiro, né? Que passa muito dinheiro para os clubes. Como é que eu vou brigar com o clube meu? Você não vai jogar a Copa do Nordeste porque tem que jogar o estadual. Você não consegue dar a mesma coisa que a Copa do Nordeste dá. A gente está falando de Copa do Nordeste, que tem excelente média de público. O que a federação está pensando em média de público para o alagoano? Vê só, vai ter alguma ação de marketing, alguma coisa para atrair o torcedor? A Copa do Nordeste tem se preocupado com essa média de público, né? Tanto é que a Copa do Nordeste, se você prestar atenção, caiu de 20 clubes para 16. Sim, é verdade. Melhorou a qualidade, né? E mudou a fórmula esse ano. Isso. E isso tem uma explicação básica, né? Percebeu o seguinte, que existiam jogos que não eram atrativos. E são esses jogos que trazem a média de público para baixo. Eles acharam por bem eliminar algumas equipes dentro de campo, que eu achei bacana a iniciativa, porque existe uma eliminatória hoje, então você tem chance de jogar, depende do seu desempenho esportivo, mas você diminui o número de jogos que são deficitários, consegue aumentar o dinheiro para as equipes, se você diminui a quantidade de equipes, em tese você tem jogos mais atrativos, né? Dessa mesma onda que a gente está levando, né? Ano passado a gente diminuiu a quantidade de jogos, acho que o campeonato chegou a ter 70 e poucos jogos, ano passado teve 54 jogos. Sim. E a gente teve a melhor média de público dos últimos tempos, muito baixa, por sinal, 2.000 e poucos pagantes por jogo. É uma média baixa. Deficiência no interior. Você tem uma deficiência no interior, então a gente começa a entender que a gente precisa dar jogos, mas também não adianta a gente fazer o torneio da morte como a gente fazia, que não vai ninguém. A gente só gera números negativos de média de público baixa. O clube começa a ter déficit, porque ele pega o dinheiro dele ali e tem que gastar para bancar aquele jogo que deu prejuízo. Então, é tentar criar uma quantidade de jogos que seja suficiente, que sejam atrativos, para a gente não ter aquele número de jogos que só geram números negativos, né? Entendi. Então, acho que esse ano a gente deve ter uma tendência de aumentar a média de público. Com a quantidade menor de jogos, os jogos tendem a ser mais atrativos. Você tem 7 jogos para chegar na fase final da competição. Então, cada jogo ali é uma final. Entendi. Então, acho que isso, de certa forma, vai melhorar a média de público do campeonato, apesar de que tem um negócio que não tem nenhum do que resolva, né? É quando o time está mal na competição. Não tem torcedor que vá ao estádio, entendeu? É complicado. Ninguém encontrou a forma para resolver esse problema aí. O time vai mal e aí, como é que resolve? Não vai. A pergunta que eu quero fazer ao Felipe agora, nesse momento aqui no Canal Esportes, é a seguinte.
Cota de participação dos clubes. Isso é uma coisa também que foi já muito batida nos últimos anos. Como é que tem sido tratada essa questão de cota? Existe uma possibilidade de melhoria, Felipe, nos próximos anos na participação dos clubes? Os direitos de transmissão continuam sendo da TV Globo? Como é que está essa questão contratual também? Se pode, por exemplo, um clube ter o direito, dentro de alguns anos, de transmitir as suas partidas de forma independente? Como é que a federação está tratando isso? Eu vou só acrescentar se na competição desse ano tem algum patrocinador master. Vamos quanto às cotas, né? Isso. Primeiro, a gente tem que avaliar que a nossa transmissão do futebol é muito recente, né? Isso. Acho que a gente tem... Uns 12 anos, né, de transmissão. Acho que 10 a 12 anos, 10 a 12 anos. De transmissão do futebol. Então, Isso. a gente tem contratos ainda Baixo, né? bem pequenos, pô. Bem pequenos. Você tem o Carioca que é transmitido, acho que desde antes de eu pensar em existir, já se transmitiu o Carioca, o Paulista, o Mineiro na televisão. Não acho não, tenho certeza. Eu era menino na época, já tinha grandes contratos, já a TV Manchete e a Band transmitia Bota isso. tempo aí, viu? Anos 80, o Felipe é mais novo que você tem quantos anos? Eu tenho Felipe? 27 anos. 27 anos, o Felipe. Eu tenho 10 anos, tenho 11 anos, modéstia à parte, mais novo que tem ele. um pouquinho mais. Mais velho que ele. Assuma que tem um pouquinho mais. Não, mas é isso que eu quero dizer. De 80 já tinha grandes transmissões, então, ou seja, competir com o Carioca, com o Paulista é utopia. É outra realidade, é bem distante da nossa. É verdade. Então a gente tem um contrato muito recente. O contrato até esse ano é com a Rede Globo ainda. A gente está trabalhando para poder melhorar, para poder ampliar o contrato e melhorar o contrato, Sim. que não é fácil, né? Mas a gente está trabalhando para isso. E o que eu posso te falar é que quando os jogos começaram a ser transmitidos, os clubes do interior, por exemplo, ganhavam R$5.000 por transmissão. Nossa. Mas foi boa na época, porque todo mundo entendeu que o futebol ia dar um salto sim, se isso fosse feito. Sim. Hoje eles ganham, acho que, mais de 10 vezes isso. E não é uma realidade tão distante, porque a gente dá uma pesquisada. Eu fui pesquisar quanto é que ganha em Pernambuco o Salgueiro para jogar o Pernambucano. Sim. E o Salgueiro me disse, não, ganha aqui parece que 70, 80, 90 mil Ou reais. seja, não fica tão distante da Para nossa jogar o realidade. Pernambucano. Não é tão distante da nossa realidade. Entendi. E aqui a gente tem a facilidade de, por exemplo, para jogar em Salgueiro é longe, velho. Aqui a maior distância que a gente Geograficamente, tem né? ainda é Olho d'água. Olho d'água. E aqui em Alagoas... 180 quilômetros. 180 quilômetros, é. E aqui em Alagoas ainda se paga a arbitragem da competição. Vocês da Federação A pagam? federação paga essa arbitragem. Acho que a No gente... Pernambucano são os não clubes se que paga, os pagam? clubes pagam, os clubes pagam. Pois é, tem isso. A gente não consegue... A federação aqui, a galera tem que agradecer. Mas se não for isso, aí dá uma chiadeira pra mim, você não sabe a confusão arbitral. Se não for isso, talvez não saia campeonato. A gente começou a entender que na segunda divisão não era pago a arbitragem. E aí, final do ano passado, do meio, na verdade, para o final do ano passado, a gente disse, bicho, ou a gente dá um jeito de pagar a arbitragem da segunda divisão, que é o maior peso, o maior custo da competição, ou a competição vai morrer. Com certeza. E aí, para esse ano, arrumamos lá no orçamento dinheiro para botar para pagar a arbitragem da segunda divisão, porque senão a competição vai morrer. No fim das contas, os clubes precisam de algum subsídio, né? Sim. Eu acho que a federação, de certa forma, existe para isso. Ela precisa arrecadar para poder reverter para os clubes de alguma maneira, seja pagando arbitragem, seja pagando material. E é isso que é feito no final das contas. E para a segunda divisão, a gente espera que o pagamento da arbitragem dê um reflexo que a gente acha que vai dar. Não tem mais desculpa do Viderlan dizer que não vai jogar porque não tem dinheiro. Sim, com certeza. Qual é o seu custo de manter o seu time? Sim, Aí a federação não pode assumir o manter clube. o seu time, mas diminuir os custos deles a gente tem trabalhado para diminuir. Segunda divisão esse ano teve 4, né? Começou com 5, terminou com 4, né? O São Domingos acabou desistindo no meio da competição. Meu amigo Cordeiro é um sonhador. Só vive construindo aquele estádio. Está com uns 10 anos construindo aquele estádio ali, né? O Maito era menino, né? Eu não era nem nascido quando já tinha o estádio, né? É uma luta, né? O Cordeiro é um batalhador, como existem vários outros aí que tentam fazer futebol, que no fim das contas é um negócio caro demais. Aquela brincadeira do Muricy vai acabar quando? Parece que já voltou. Patrocinador master. A gente está encaminhado a Carajás, vai ser o patrocinador. Carajás, né? Mais uma Muito bem. vez. Mais uma Até vez, porque foi pego na palavra, declarou lá na festa que ia ser o patrocinador, então... Foi aquele contrato de bigode. Cuidado, Felipe, o contrato de bigode tem que ser bem amarrado. Não, mas foi patrocinador do ano passado, né? Foi patrocinador do ano passado. Deu azar pro CRB. Felipe, todo ano essa mesma ladainha lá em Muricy. Agora parece que entrou o prefeito lá e disse que vai poder participar. Até que ponto isso prejudica uma preparação para um campeonato estadual, se todas as vezes o Muricy, quando começa o campeonato, também era menino, já que a história que foi o Felipe que trouxe aqui, era menino, o Muricy ameaça colocar o pezinho, coloca a cabecinha e tira. Coloca o pezinho, a cabecinha e tira. Vou participar não. E sempre esse charminho termina da mesma forma, com o Muricy no campeonato. Até que ponto isso prejudica? Olha, eu acho que o principal prejudicado é ele, né? Perde tempo. Você perde tempo, talvez não atinja um desempenho que pode atingir por conta dessa indefinição. Para a competição,
de certa forma, é ruim. Por exemplo, se o Muricy definir que não vai jogar a competição, Sim. a gente teria uma competição que não cairia ninguém. Com certeza. Você teria o primeiro rebaixado e aí Você já mudaria dessa forma, né? Não cair ninguém. não cai ninguém. Já foi Entendi. posto em regulamento, caso isso aconteça de pós-arbitral, alguma equipe desistir, ele é o primeiro rebaixado, é justo. Sim. A gente entende, e acho que vocês também entendem, que a partir do arbitral o campeonato se inicia, né? E ninguém pode ser punido com isso, né? E ninguém pode ser prejudicado, os outros não podem ser prejudicados. Então, se ele não vai participar, ele é o primeiro rebaixado. Entendi. O que desportivamente para a competição é muito horrível, ruim, é porque a horrível. competição precisa ter a disputa de quem vai ser o campeão É verdade. e de quem Quem vai ser o vai cair. rebaixado, É né? verdade, é verdade. Mas eu acho que o principal prejudicado é ele. Eu também conversei com o prefeito Olavo semana retrasada, eu acho, um pouco antes de Sim. dar o recesso natalino, no final do ano, e ele disse que ia tocar as coisas e me parece que começam realmente a tocar. A gente espera que o Muricy, eu brinco até com o pessoal do Muricy, o Muricy tem a capacidade de fazer tudo errado e no final ainda consegue dar Pois tudo é, certo, escapou, né, cara? Escapa, Brincadeira. o Muricy classifica para a semifinal de campeonato e assim vai. Eu confesso que torci pela queda. Não sou de torcer aqui no Arão, mas confesso que torci pela queda, porque o cara tem que se organizar. É um desserviço ao futebol. Torci pela queda. Rapaz. Porque assim o cara cai o costume, Lino. O cara quer combater. Ô, Felipe, seja sincero. Não bota um olho ardoso, não. Felipe, seja sincero aqui. O Muricy se preparou com quantos dias antes do Campeonato Alagoano ano passado? Parece que foi 4 dias, 5 dias. Chegou o Gilmar Batista numa quarta pro time jogar no sábado. Rapaz, existe não. Eu não me recordo, não. Existe, não. Mas foi algo assim bem Pois é, pensado. então não existe, cara. Como é que eu vou ficar torcendo pra uma bagunça dessa? Mas é falta de recursos, Viderlan. Você... Falta de recurso pra mim, pra você. Ah, Pra mim e pra você, Lino. não Pra canal mim e dele, pra não. você. Felipe, você pula, você tá fora. Falta de recurso só eu tô e o Lino fora, aqui. eu tô fora. É isso aí. Mas eu quero aqui fazer uma pergunta pro Felipe aqui, que eu acho que é muito importante esse momento para que ele possa esclarecer, Lino. Vou deixar ele à vontade para você perguntar também. Todas as vezes que o Felipe, desde que assumiu a federação e quando tem imbróglio na federação, essas coisas relacionadas inclusive à polêmica na federação, os caras acham que pela idade dele ele é um cara muito imaturo ainda para poder assumir o posto e ele está lidando com muitas raposas no futebol. Você vê um presidente do CSA, um Raimundo Tavares, por exemplo, um Rafael Tenório, são caras que têm uma experiência no futebol e o Felipe está lá no meio deles, discutindo, debatendo melhorias para o futebol. Você vê um cara como o presidente da CRB, Marcos Barbosa, também é outra raposa no futebol. Né? Um cara há muito tempo no futebol. E o Felipe está lá no meio deles também, além dos outros dirigentes do interior. E quando o Felipe está nesse meio da crise, sempre vem aquela coisa de associar a imagem dele à imagem do pai, Gustavo Feijó. Até que ponto, Felipe, isso te incomoda hoje, né? Em que você tenta desmembrar essa imagem e até aqueles que muitas vezes pensam o seguinte, o Felipe está sendo lá uma espécie de marionete. O que o Gustavo pede lá de cima, ele faz na presidência da federação. Por favor. Eu acho que me incomodar, de certa forma, não me incomodava desde o começo e não me incomoda hoje, né? Eu acho que essas questões vão sendo superadas com o tempo, né? Entendi. Com o trabalho. Eu acho que muitos pensaram que seria assim. Talvez até algum de vocês aqui possa ter pensado que o Felipe vai entrar, mas Sim, com certeza. o Felipe vai fazer porra nenhuma, pô. Quem vai resolver tudo é o... Até você deu entrevista a respeito desse assunto, é dizendo o- assim, já que aqui não as acho coisas vão ser isso. diferentes, né? Porque o ele Gustavo. tem a vontade de fazer o nome dele. Claro. Quem pensa dessa forma... E a gente tenta desvincular o máximo. Eu sempre deixo bem claro que, vê só, o Gustavo é o Gustavo, o Felipe é o Felipe. Sim, com pô. certeza. Quer resolver alguma coisa de federação? Não vai falar com o Gustavo, não. Você Não tem, adianta. tem que falar com o Felipe, que sou eu que resolvo. Se você quer falar com o Gustavo para ele pegar a orientação e o Gustavo venha falar comigo, claro que eu vou respeitar. Entendi. Além de respeitar como pai, respeito como dirigente, né? Isso. Como respeito o Raimundo, que tem história do futebol, como respeito o presidente Marcos Barbosa, como respeito o presidente Rafael. Respeito a todos, né? Acho Alguns que- deles, em meio assim, aquela polêmica, já chegou a ir por cima, querer passar por cima, aí o Felipe, Não, epa, de forma alguma, segura de forma a pancada. alguma. De forma alguma. Nenhuma. Acho que o respeito é muito grande da parte deles comigo e da minha com eles, Isso é né? bom. A gente sempre tenta construir as coisas de maneira conjunta. É claro que discussão existe sempre, né? Com certeza. Se juntar nós três aqui, Vai as ter opiniões são aqui, diferentes, sair né? do estúdio aqui, rapaz, que ele ficou aqui passando... não fala de Gum, não. Imagina quando está cada um defendendo o seu interesse, Com né? certeza. Porque no final das contas, o futebol é assim. A federação existe para ser a Pra pacificadora, mediar, né? pra mediar. O Vidarlan é do clube A, você é do clube B, vai cada um puxar para o seu lado, vai cada um defender o seu E interesse. depois está né? todo mundo bem, está todo mundo E a gente abraçado. está ali para resolver. Alguém sempre tem que ceder, né? Todo mundo cede um pouquinho e certeza. as coisas se constroem. Então, Com certeza. eu acho que quanto a isso, não tenho dificuldade nenhuma. Eu acho, particularmente, que essa concepção de que o Felipe vai ser uma marionete, eu acho que isso já foi superado. Acho que a gente vem Quantos fazendo... anos já no comando da federação? Vai completar 4 anos agora 4 em abril. anos, né? Já deu tempo suficiente. Acho que durante os 4 anos a gente conseguiu construir isso, das pessoas entenderem que Cada um. cada um, e o Gustavo tem maneira de fazer as coisas e eu tenho a minha maneira de fazer as coisas. Acho que
o futebol tem um pouquinho a cara do gestor, né? Isso. Tinha a cara do Gustavo, acho que hoje tem um pouquinho mais a minha cara. E eu acho que isso está completamente superado. Eu acho que pegando esse gancho, você já entrou onde eu ia tocar na minha pergunta. FAF TV, como é que vai estar para a competição? Vai fazer jogos, vai fazer bastidores, vai fazer o dia a dia dos clubes? Como é que vai ser? Olha, a princípio... FAF TV é sua, filho seu, né? É filho nosso, de você, filho nosso. com o Alberto ali, né, O pessoal? Alberto tocou isso junto com a gente. É verdade. A princípio, a FAF TV faz os jogos sim, porque eu acho que é uma outra tendência no futebol você ter os jogos transmitidos por streaming, né? É verdade. Você vê a televisão cada vez mais apertada, os contratos cada vez mais caros, e aí você tem o streaming como uma solução que hoje todo mundo tem usado. Você vê o Facebook fazendo Libertadores. Com certeza. Então, Por aí você Champions League. Champions, o Facebook está negociando. Está negociando. Pois é. Então, é uma coisa que vai acontecer. A Liga do Nordeste agora tem um canal, Copa do Nordeste, no YouTube. É o caminho, né, Lina? Tem Aquilo que o você canal. já pregava, né, Lina? Não é a Isso tendência. vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu acho que a gente entendeu isso primeiro. Isso. Que a gente precisa se preparar para quando isso acontecer, a gente ter um produto redondo. Que, confesso a vocês, e vocês acompanham, que no primeiro ano foi ridículo. Difícil. A gente achou que sabia fazer, Difícil. achou que sabia fazer, mas não sabia. Chegou Muitas o ponto... dificuldades, né? Na verdade, o projeto é até bom no papel, mas quando você vai para a prática, que se depara com os Não é problemas... fácil. Mas a FAF TV deu um ganho. A gente conseguiu arredondar. Ano passado a transmissão foi assim, né? A gente conseguiu arredondar. Imagem, caracteres em tempo real, ali muito legal. Então Isso. vocês conseguiram dar um ganho muito legal. Acho que hoje ela funciona bem. Sim. E aí, a intenção, no primeiro momento, é se manter a transmissão dos jogos. É claro que a gente entende que precisa gerar mais conteúdo, né? É muito pequeno o conteúdo que é gerado lá. A gente está pensando em gerar mais conteúdo, mas tudo isso passa pelas questões básicas, né? Dinheiro para poder bancar. Isso. Porque você não gera conteúdo de Isso, graça. Com certeza. Isso aqui tudo não funciona de graça, Não, né? não, nada Alguém de precisa graça. pagar essa conta. E aí, essa é uma questão que a gente está tentando superar, de tentar pagar essa conta para gerar mais conteúdo. Mas a questão dos jogos vão ser feitos sim. A gente tem a intenção de tentar transmitir 100% dos jogos, sejam eles um TV, FAF TV. Maravilha, A gente tem maravilha. outro dispositivo que a gente tem usado e tem entrado no mercado, que é o MyCujo. Não sei se você conhece, mas conheço, depois vai lá, mycujo.com. E eles estão fazendo futebol por streaming, tipo aquele futebol que ninguém quer passar. O jogo lá da Malásia, que ninguém quer ver, você consegue ver lá. Que legal, cara. A terceira divisão do futebol português, que ninguém quer ver, você consegue ver lá. Que bom, cara. E a Maravilha. gente. E num custo barato Entendo. de realização. Então a gente está tentando fechar esse ciclo aí para fazer 100% dos jogos. Chegar no final do campeonato e dizer, ó, geramos imagem de 100% dos jogos. Eu acho que isso é um ganho para a competição. Sim. Para todo mundo, para o patrocinador, para os clubes que conseguem ver os outros sem precisar ir lá ver em loco. Então a gente está trabalhando nisso aí sim. FAF TV mantém-se, a gente vai tentar ampliar, mas precisa fechar o custo, precisa arrumar alguém que pague para a gente conseguir ampliar a produção dela. Quer fechar, Lina? Com o Felipe? Deixa eu fechar então com ele aqui. Só Fechei. fazendo uma última pergunta. Para a Federação Alagoana de Futebol, Felipe, quero te agradecer antecipadamente pela presença. Ter Mas pra vindo, Fed- prestigiado a gente aqui. A gente trouxe os dirigentes e está trazendo agora o presidente certeza. da federação. O que é que muda na federação com essa chegada do CSA, a primeira divisão do futebol alagoano, do futebol nacional, e o que vocês pretendem fazer para melhorar, inclusive, essas condições agora com a presença de grandes clubes aqui em Alagoas, com o CRB forte na Série B? Na verdade, acho que o crescimento do futebol sempre passa por isso, né? É. O futebol de Santa Catarina chegou onde chegou porque chegou o momento de ter 4 clubes na primeira É divisão. verdade, é verdade. E veio para a sua gestão isso, né, Felipe? Que é E muito veio para a importante. minha gestão, talvez por sorte, talvez por trabalho, porque eu costumo dizer que as coisas não acontecem por acaso e as coisas não acontecem sozinhas, Sim, né? com certeza. Existe uma união de pessoas, de forças, para que isso acontecesse. Sim. E sem dúvida, a gente tem ganhos primeiros que são ganhos políticos, né? Você tem um clube na primeira divisão, você passa a ter um outro peso, Com é óbvio. certeza, com certeza. E fazendo a mensuração do Nordeste de maneira geral, você tem o Ceará hoje, talvez, com uma maior força, com o Ceará e Fortaleza na primeira Exatamente, divisão. vou ter os dois. Aí você tem a Bahia, com um clube na primeira divisão e um clube na segunda divisão, Isso. Bahia na primeira, Vitória na segunda, e Alagoas. Alagoas, apenas isso. E Alagoas. Aí você tem Pernambuco, hoje num cenário menor do que a abaixo gente. do que o nosso. Com o esporte na segunda e o E o Náutico e o Náutico na C. na Na C. terceira. Nascer. Exato. Então você tem, do ponto de vista político, a gente tem um ganho gigantesco. É verdade. A Federação de Alagoas passa a ter um outro peso. A gente quer colher os resultados que sejam a melhoria do Repelé, que é a chance de acontecer agora. Não pode deixar passar uma oportunidade. A chance é essa de acontecer. E acho que o que os clubes podiam fazer junto com a federação foi feito. Feito vistoria, relatório, entrega ao governo. E agora cabe ao governo só liberar um recurso para poder fazer. Entendo. A chance de melhorar os contratos é agora. Sim, A chance de vender os produtos futebol alagoano com o CSA na Série A, você sabe que é outro. com certeza.
Com certeza. A chance de gerar torcedores, né? Porque eu tive o prazer de ver, a gente sempre faz disposição no shopping do final do campeonato, de taça, não sei o quê, para tentar gerar envolvimento da criança ali com o futebol. E eu consegui ver, estava saindo do cinema um dia com a minha esposa. E aí eu vi a rapaziada parando para tirar foto no troféu, não sei o quê. Então se comenta futebol alagoano hoje, né? Sim. Hoje você vê uma final do campeonato, a cidade para. Sim. Os vários movimentos, se comentam futebol. A criança passa até para quem torcer, né? Antigamente você só tinha o CRB que fazia futebol o ano inteiro. É verdade. E aí acho que a maioria das pessoas da minha geração passavam a ser torcedores do CRB porque você tinha futebol o ano inteiro. Tá vendo aí, Márcio? Torcedor do CRB, a torcida... Mas tu gostou muito desse depoimento do Felipe. Chora mais. Deixa ele molhar o bico, peraí. Corta o microfone dele. Pega o microfone dele, vou lá, presidente. Fala aí. Eu não estou falando de tamanho de torcida, eu estou falando que é natural, porque o torcedor quer ver o time jogando. Claro. E com essa seleção do CSA agora, isso vai acontecer de forma inversa. O menininho que torcia pro CRB ali, agora ele pode dizer pro pai, agora eu quero ser CSA, porque é a primeira divisão. Com certeza. Isso vai acontecer. E os clubes jogando competições o ano inteiro, jogando bem, tendo boas participações, pode ter certeza que isso vai gerar adeptos. A molecada hoje quer comprar camisa CSA, pô. Não quer? Vai na loja. Eu sei disso. Não tem camisa para vender, eu acho. O que o CSA lança, vende. Sim. E é o momento, e esses momentos têm que ser aproveitados. E eu acho que o CSA vai fazer uma grande gestão, sim, porque o planejamento dos caras é de se manter na Série A, mas se não for o caso, vai cair organizado, porque não adianta ir para a Série A, querer disputar com o Flamengo e com o Corinthians, e ir para a Série D, como aconteceu com o América do Natal, como aconteceu com o Santa Cruz. Com certeza. As coisas têm que ser feitas dentro de uma realidade. E além do mais, você acaba puxando um outro para cima, né? O CRB agora vai ser forçado a fazer um campeonato melhor, por conta do acesso do CSA. Com certeza. E aí, enquanto os dois estão próximos, enquanto um faz uma coisa, sabe o que o outro faz, o outro quer fazer melhor, e o outro aprende e faz junto. Com certeza. E acho que isso eleva o nível do futebol. Enquanto a partir de você tem os times do interior tendo que dar um jeito de se reinventar para estar, no mínimo, perto ali. Com certeza. Com certeza. É difícil você ter clubes que têm um orçamento, acho que 300 vezes maior do que os clubes do interior, que tem a missão ali de arrumar o jogador que ninguém viu para poder fazer uma grande competição. E eu acho que esse é o X da questão dos estaduais, né? Só aí que surgem os atletas. Se não existisse o Muricy, quem é que ia buscar um moleque lá do Muricy para jogar, que depois aparece jogando lá num clube que você nunca viu, como aconteceu com o Luan, como aconteceu com outros jogadores. Então, acho que o campeonato estadual tem essa função. E os clubes do interior são importantíssimos nesse papel. Com certeza. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que a gente tem a chance de aumentar o nível do nosso futebol. A gente está melhorando. Eu fiz um balanço que a gente terminou o Campeonato Alagoano do ano passado bem, fizemos uma final bacana. Acho que a gente não perdeu para nenhum grande estadual de premiação, organização. Teve uma festa bonita, a final foi disputadíssima. Chegou o CRB com vantagem, o CSA conseguiu virar e acabou com a hegemonia do CRB. Isso é importante, o futebol precisa disso tudo, né? Essa risada aí, meu amigo. O futebol precisa disso tudo, acho que o futebol respira com isso. Com certeza. Acho que isso está acontecendo e acho que o cenário é bom. Claro que a gente tem dificuldades, fica naquele limite ali, ó. Ou cobra demais e não tem futebol, ou vamos cobrando devagarzinho para que o futebol aconteça e tentar ir melhorando uma coisa de cada vez. Eu acho que isso tem sido feito. Felipe, um abraço para você, tá certo? Muito obrigado pela presença. Valeu, Lino. Prazer, brigadão. Deixa o Felipe aqui no final, vamos encerrar o programa de hoje. Márcio, um grande abraço para você. Muito obrigado, galera aí. Tá feliz, né? Falou do CSA que tá vendendo, né? CSA é uma religião. Tá certo, independente da divisão, sempre uma religião. Tá bom, tá certo. Vamos lá. Grande abraço, muito obrigado aí pela presença mais uma vez do presidente Felipe Feijó, presidente da Federação Alagoana de Futebol. E amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Canal Esportes. Tchau, tchau.